workshop de R. E a aula de hoje é uma aula que, pessoalmente, acho que é a que eu mais gosto, assim, porque a parte que eu mais gosto da gente trabalhar com dados é a visualização, e espero que eu desperte pelo menos um pouco do interesse de vocês também nessa área. E hoje, então, a gente vai dar uma olhadinha em alguns conteúdos, em especial no pacote ggplot 2, que é o pacote que a gente vai estar usando para fazer as visualizações, os gráficos no R. Tá? E aí a gente vai ver primeiro uma introdução ao conceito de gramática dos gráficos, que é um conceito bem legal, a questão estética e mapeamento dos gráficos, como é que a gente faz isso. E aí, durante a aula, a gente vai ver aí alguns gráficos básicos, personalização de gráficos durante toda a aula, aí, porque é um campo bastante amplo, essa parte de personalização. A gente vai ver um pouquinho de exemplos aqui na aula. No laboratório, a gente vai tentar praticar um pouco dessa parte de personalização, mas é um infinito de possibilidades aí, essa parte. Durante a aula, a gente vai ver alguns exemplos práticos, e lá no final eu vou comentar um pouquinho sobre extensões do ggplot 2 e o que elas são, né, e para que elas servem, né, e podem servir. Então, para iniciar a aula, os dados que a gente vai usar no inicinho da aula, a gente vai usar várias bases hoje, mas os primeiros dados que a gente vai usar, eles são relacionados, então, com a saga Star Wars, que são os dados chamados dados_Star Wars, que vocês conseguem acessar naquele pacote dados que a gente instalou na aula anterior, tá? Para trabalhar com alguns dados e manipular alguns daqueles dados. E esse conjunto, então, ele tem 14 variáveis de 87 personagens dos filmes da saga Star Wars. E a gente vai usar outros dados também durante a aula. Aí, esses dados do Star Wars, eles têm uma carinha mais ou menos assim, tá? Eles têm uma coluna com o nome dos personagens, com a altura deles, com a massa corporal, cor do cabelo, cor da pele, etc., sexo biológico, gênero dos personagens e por aí vai. Então, são os dados bem variados, assim, né, essa base. E aí, o pacote, então, que a gente vai trabalhar hoje é o pacote ggplot 2, que é um pacote também da família dos pacotes do Tidyverse, né, que a gente já viu o dplyr, o readr na aula passada, para importar dados, para manipular esses dados, filtrar, criar variáveis, etc. Mas o ggplot 2, então, ele é focado em criação de visualização de gráficos estatísticos. E aí, eu trouxe aqui 2 exemplos iniciais, que a gente não precisa se ater no código, não se assustem, mas só para eu mostrar para vocês aqui uma das possibilidades que a gente pode estar fazendo, que seria, por exemplo, um gráfico com a massa e a altura desses personagens a partir daquela base. Eu trouxe isso só para mostrar para vocês que a estrutura, tá? Vocês não precisam se ater ao código em específico, mas a estrutura que a gente vai usar para criar esses gráficos é muito parecida com a estrutura do pipe que a gente usou na aula anterior, que é esse símbolo aqui, né, da barra vertical e do sinal de maior que. E só que no ggplot 2 a gente acaba usando esse mais aqui para juntar, para encadear as várias funções, os vários elementos do nosso gráfico. Tá? Então, a gente vai ver certinho como que funciona essa estrutura aqui. O primeiro conceito que eu quero introduzir para vocês é o de gramática de gráficos, sem a parte de camadas, tá? Mas eu vou explicar para vocês em separado, para vocês entenderem como que essas coisas se conectam. O pacote ggplot 2, então, esse GG aqui no início do nome do pacote, ele significa Grammar of Graphics, que seria gramática de gráficos. E esse pacote, então, ele segue 2 filosofias que facilitam a gente para compreender esse processo de como criar gráficos, plots na estatística. Em 2005, esse cientista da computação, ele era estatístico também, lá da Universidade de Illinois, no Chicago, ele propôs, então, que um gráfico estatístico é basicamente uma representação visual de dados tabelados, né, nesse caso, por meio de atributos estéticos de formas geométricas. Então, o que é isso? Pensem nos gráficos que vocês já viram aí em papers, por exemplo, ou em alguma outra mídia científica, né? Em geral, esses gráficos vão ser constituídos de algum tipo de forma geométrica, ou pontos, ou linhas, às vezes, ou curvas, ou, por exemplo, barras, colunas, né? Em geral, vai ter algum atributo geométrico representando esses dados, de alguma forma. E muitas vezes também vai ter
essas formas geométricas acompanhadas ou modificadas a partir de algum atributo estético, como, por exemplo, a posição dessas barras vai estar diferente para representar que uma tem uma maior quantidade do que a outra, esses pontos vão estar posicionados diferente ali no campo, no campo do gráfico, ou vai ter cores diferentes representando categorias diferentes, ou vai ter a forma vai estar diferente, ou o tamanho de um determinado elemento geométrico vai estar diferente. Então, basicamente, esse estatístico aqui, o Leland, ele propôs isso, né? Uma estrutura, uma gramática de gráficos que é composta por vários elementos. E aí, o Hadley Wickham, que criou vários desses pacotes que a gente tem visto, o dplyr foi criado pelo Hadley Wickham, o tidyr, que é um outro pacote, o tidyverse também foi criado por ele, ele propôs em 2010, em cima desse conceito da gramática dos gráficos, que esses gráficos, então, a partir desses elementos, poderiam ser construídos por camadas, tá? Através de uma sobreposição de elementos visuais. Então, eu poderia criar os meus gráficos estatísticos de forma gradual, incluindo elementos e sobrepondo esses elementos de forma gradual. Tá? E ele propôs isso em 2010, que foi quando ele publicou esse artigo chamado A Layered Grammar of Graphics, que é basicamente a implementação da gramática dos gráficos em camadas. E dessa forma, quando ele escreveu esse paper, ele também propôs esse pacote aqui para a linguagem R, que é o que a gente vai usar nessa aula, para criar esses gráficos a partir da gramática dos gráficos. Então, como é que funciona? E agora a gente vai tentar fazer um paralelo aqui entre o código do R e o que o código nos retorna, né? Nos mostra. Então, esse código aqui é o mais básico que a gente poderia criar, que é basicamente eu entregar para o R qual que é a base de dados que eu estou querendo trabalhar, que é esses meus dados Star Wars, que a gente carregou lá primeiro o pacote com a função library, lá naqueles slides iniciais. E aí a gente usa um pipe, que a gente já aprendeu que é para encadear funções, e usa essa função mais elementar aqui do ggplot2, que é a função ggplot, tá? E aí, o que isso vai fazer é nos carregar, nos mostrar um canvas, né? Que é basicamente o espaço onde a gente vai conseguir construir o nosso gráfico, adicionar os elementos desse gráfico. E aqui, a gente vê, então, que o R nos retorna só um grande retângulo aqui, cinza, né? No meio da tela. Então, esse é o nosso canvas. E a gente inicia, então, um gráfico no ggplot, assim, passando os nossos dados e passando a função ggplot. O próximo passo seria, por exemplo, naqueles gráficos, naqueles exemplos primeiros que eu dei para vocês, adicionar os eixos, mapear os eixos, né, que a gente chama. E isso a gente faz com a função AES. No ggplot, a gente não usa o pipe, tá? Quando a gente quer encadear funções, a gente não usa esse símbolo aqui da barra vertical, do sinal de maior. A gente usa esse sinal de adição aqui, né, esse operador de adição. E aí a gente usa no final da nossa linha e aí a gente usa essa função AES para mapear os atributos, né, os eixos do meu gráfico. Nesse caso, eu mapeei aqui a variável massa para o eixo X e a variável altura para o eixo Y. Aí, o R, ele vai me entregar o quê? Tá? Ele vai me entregar o mapeamento dos eixos. Então, a gente tem aqui na parte de baixo a massa, né? Então, o R me bota lá um eixo que vai de 0 até uns 1.250 quilos, assim, né? Baseado nos valores que tem dentro da base. Então, ele pega lá para tentar englobar todos os valores que tem dentro da base de dados. E aqui ele pega da altura também, de 0 até uns 250 centímetros. Mas a gente não tem nada representando as observações, os personagens aqui nesse gráfico. E, para isso, eu preciso de alguma forma geométrica para representar isso. Como, nesse nosso caso, se trata de duas variáveis que são numéricas, que são contínuas, tá? A massa e a altura, a gente entende que o gráfico de pontos, o gráfico de dispersão, que é o que a gente chama, é um gráfico adequado, onde cada bolinha no nosso gráfico vai representar o sujeito. E aí a gente pode adicionar um elemento de forma geométrica dentro do ggplot2 com o nosso operador de adição e usando a função geonPoint, por exemplo. Já adianto para vocês que no ggplot
todas essas formas geométricas que a gente pode usar para representar os dados vão iniciar com a função dessas formas geométricas, vai iniciar com G1 underscore, e aí depois do underscore vai ter algum tipo de diferença, né? Então, G1 point, G1 call, a gente vai ver para frente para criar colunas, por exemplo, né? Então, a gente adiciona um atributo, uma forma geométrica com essas funções que iniciam com G1. E nesse caso, um gráfico de pontos é o melhor para representar essa associação que a gente quer ver entre duas variáveis numéricas. A gente pode também adicionar atributos estéticos, que nem eu falei para vocês, né? De cor, de forma, de posição. E nesse caso, um exemplo para adicionar cor seria, por exemplo, eu vir aqui no meu mapeamento de variáveis e adicionar mais um argumento aqui chamado color. E eu colocar esse argumento com o valor da variável gênero. E aí, o que vai acontecer no meu gráfico? O gráfico é exatamente o mesmo aqui, só que eu adiciono, então, uma questão de cor, né, um atributo de cor, um atributo estético de cor, baseado na variável gênero. Tá? Então, eu tenho aqui pontos que agora são vermelhos e pontos que são azuis. Tá? E isso acaba diferenciando, então, baseado numa variável categórica, a partir da cor. Eu poderia ter também uma variável que é numérica aqui, e aí eu ia ter um gradiente de cor, mas eu não trouxe esse exemplo aqui, mas vocês podem depois testar no R de vocês, que vocês vão ver que vai funcionar como uma variável numérica. Ou também eu poderia, né, criar um atributo, né, de forma, né, de forma dos meus pontos, né? Então eu acabo mudando os meus pontos aqui, por exemplo, a partir do sexo biológico desses personagens. Então a bolinha são os personagens fêmea, o triângulo, os personagens hermafroditas aqui, que está descrito, os quadrados seriam os personagens macho, e se não tem nenhum sexo biológico, o personagem seria uma cruz, né? E aí aqui a gente vê que tem os vários formatos diferenciando esses pontos, né? Esses diferentes pontos. E isso, a única mudança que aconteceu aqui no código foi a gente adicionar, então, esse argumento aqui, shape, que é para mudar o formato, né, do nosso atributo geométrico, que nesse caso é um ponto. Então, a gente consegue entender desde lá do Canvas que a gente pode ir gradualmente adicionando elementos, né, em camadas, de forma gradual, para criar o nosso gráfico, até chegar no formato que a gente quiser. Mas por que a gente usa o ponto, né? Essa é só uma curiosidade, ao invés do pipe que a gente viu nas outras aulas. Quem estava nas outras aulas pode estar estranhando. O ggplot2, diferente dos outros pacotes, ele não usa o pipe, porque o autor do pacote, ele não conhecia o pipe quando ele criou o pacote, tá? Então, foi um mero resultado do azar aí, né? Que basicamente o autor, ele até comentou, né, que se ele conhecesse o pipe, né, o pipe que a gente tem usado aí nas outras aulas, ele teria implementado no pacote, mas nesse caso, então, a gente tem que juntar as funções com aquele sinal de adição, com o nosso operador de adição. Uma dica de site para vocês, né, de como escolher qual que é o gráfico mais adequado. Eu tenho 3 variáveis numéricas, eu tenho 3 variáveis categóricas, eu tenho 2 categórias para uma numérica, como é que eu faço? Tem esse pacote, esse site aqui, chamado Data2Viz, tá? Vocês podem acessar ele lá pelos slides, mas é data2viz.com, tá? E nesse site aqui, eles têm várias dicas, por exemplo, eles têm aqui um fluxograma, onde tem, por exemplo, 2 variáveis numéricas, são ordenadas ou não são ordenadas, e aí você vai andando aqui pelo fluxograma, e ele tem várias sugestões aqui de como que você poderia visualizar esse tipo de dado, né? Então, é bem legal, assim, ele é bem prático. Se a gente está iniciando em visualização, às vezes fica meio perdido, será que é o melhor jeito de visualizar esse tipo de dado? Às vezes é interessante de dar uma olhadinha nesse site, tá? O From Data to Viz. E aí, o primeiro gráfico, então, que a gente vai ver, agora com mais calma, é o gráfico de pontos, que é o que a gente viu até então, que ele geralmente, então, é usado para visualizar a associação entre 2 variáveis contínuas. Deixa eu mutar o meu WhatsApp aqui, gente. Aí. Ele geralmente é usado para visualizar 2 variáveis que são contínuas.
por exemplo, verificar a associação entre altura e massa nos personagens do Star Wars. Então, agora a gente vai tentar entender melhor aquele gráfico e não só a parte do código. Então, aqui, esse gráfico, tá? Ele é muito parecido com o que a gente gerou ali antes, no exemplo. Mas, então, vamos tentar entender o que está acontecendo em cada linha aqui desse código. Nessa primeira linha, então, a gente tem aqui, a gente está usando os dados do Star Wars para chamar, para identificar para o R que a gente vai fazer as próximas operações com esses dados. Aí a gente usa o nosso pipe, porque a gente não está fazendo ainda operações com o ggplot2, e aí a gente filtra a nossa base, isso aqui é conhecimento que a gente viu na última aula, né? A gente filtra a base para manter somente os sujeitos, então, que tem menos de 1.000 quilos de massa corporal, tá? Então, que essas duas linhas aqui estão fazendo isso, e a gente usa um pipe para seguir encadeando mais funções. E aí a gente vai iniciar o nosso gráfico com a função lá, ggplot, que eu comentei com vocês já no primeiro exemplo. Depois disso, o que a gente tem que fazer é mapear, né, as variáveis, então, massa no x, altura no y, e adicionar algum tipo de forma geométrica para representar os meus dados. E aí eu adiciono o geonPoint, que é a forma como eu crio gráficos de dispersão, ou scatterplot em inglês, né? Às vezes vocês vão ver descrito dessa forma. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Basicamente, a gente tem então aqui no eixo x a massa, no eixo y a altura, e a gente vê então que cada ponto aqui vai ter um valor para massa e um valor para altura. Então vamos pegar um ponto aqui aleatório, esse aqui, esse último aqui. Esse último, a gente vê então que é um ponto que tem mais ou menos 160 quilos de massa e mais ou menos uns 210 centímetros de altura, né? E aí, para cada ponto, a gente consegue fazer, então, a gente consegue analisar isso e ver qual que é a massa e a altura de cada um desses pontos. O que a gente vê como tendência aqui, né, espero que vocês também consigam enxergar isso, é que quanto mais aumenta a massa, mais a altura aumenta, né? Parece ter uma associação aí entre essas duas variáveis, elas parecem andar juntas, né? Nas próximas aulas a gente vai ver como testar isso de forma estatística, né? Para ver se de fato existe uma associação entre as variáveis e tudo mais, mas a visualização é um bom primeiro passo para a gente tentar entender, né, associações entre variáveis e entre duas variáveis contínuas, né? Duas variáveis numéricas, em especial, o gráfico de pontos, ele é muito bom para essa tarefa. Tá? A gente consegue ver se parece que conforme uma das variáveis aumenta, a outra aumenta também, ou conforme uma diminui, a outra também diminui, ou se parece que a gente vai ter um padrão aleatório aqui nesse gráfico, né? Então, esse gráfico é muito legal, o gráfico de pontos, para a gente visualizar a associação entre variáveis numéricas. Tá? Deixa eu passar aqui o slide. Ok. Esse gráfico que a gente acabou de fazer, ele é exatamente esse gráfico que eu estou mostrando nesse slide aqui, que eu achei legal trazer, porque ele demonstra o quanto o ggplot2 é versátil, tá? Vocês podem estar achando aquele gráfico meio feio e tal, mas esse gráfico aqui eu fiz, tá, em ggplot2. Inclusive, se vocês clicam aqui, depois que vocês entrarem nos slides e clicar aqui, vocês vão até o código desse gráfico aqui, tá? Mas ele foi um gráfico feito em ggplot2, tá? Então, ele é super versátil, assim, a gente vai ver que pode personalizar muito esse gráfico base que a gente consegue criar com aquele código para chegar até, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Então, é super legal e eu trouxe isso mais como motivador para vocês, que, tipo assim, vocês podem fazer gráficos muito bonitos com o ggplot2. Agora, vistos os gráficos de pontos, a gente vai trabalhar com uma outra base de dados, que é do Gapminder, tá? Que a gente consegue acessar carregando o pacote de dados lá, que nem a gente carregou para o Star Wars, e chamando esse objeto aqui, dados_Gapminder. E esses dados do Gapminder, o Gapminder é um projeto sueco, então, que coleta dados sobre várias tendências globais. Eles têm muitos dados, mas os dados que tem aqui no R, nesse pacote, eles são um corte, simplesmente, dos dados desse projeto. E nessa parte dos dados que a gente vai utilizar, tem informações, então, de 52 a 2007 sobre vários países, tá? Então, eles têm dados 52 a 2007 com intervalos de 5 em 5 anos. Então, 52, 57, 62,
por aí vai. E então eles têm variáveis nessa base aqui do país, que foi coletado, o continente, o ano da documentação, da coleta, a expectativa de vida daquele país naquele ano, a população e o PIB per capita. Tá? Então, a carinha dos dados é mais ou menos assim, né? Ele está em ordem alfabética, por isso essas primeiras observações são todas com o Afeganistão, né? Então, Afeganistão, Ásia, aí que, por exemplo, 52, aí tem a expectativa de vida, população e PIB. Essas são as colunas dessa base aqui, tá? E o gráfico que a gente vai construir a partir desses dados aqui é um gráfico de linhas, que a gente também acaba usando bastante em saúde. E para criar gráfico de linhas, a gente usa a forma geométrica GOnline, com essa função aqui, GOnline. Eles são ótimos, né, para a gente representar séries temporais, ou seja, observações medidas repetidamente em intervalos de tempo. O que é isso? Vamos supor, dentro da psiquiatria, a gente tem lá 10 pacientes, por exemplo, né? E aqueles 10 pacientes, a gente tinha a média do score na PHQ-9 dos sintomas depressivos desses pacientes no baseline. E eu acompanhei esses 10 pacientes por 10 semanas. E eu tenho a medida de todos esses pacientes na semana 1, na 2, na 3, na 4. E eu quero ver, por exemplo, a trajetória, ou seja, a série temporal desses sintomas depressivos, como é que eles foram mudando, né? Será que eles foram aumentando com o tempo? Será que eles foram diminuindo com o tempo? Será que eles se mantiveram, né, parecido? O que aconteceu? E existem vários, né, problemas de séries temporais dentro da psiquiatria e os gráficos de linha é a forma como a gente representa isso. Vocês já, imagino que já devem ter visto em algum paper ou em algum local um gráfico de linha, que geralmente a gente vai ter alguma medida que muda com o tempo, tá? E tal qual no gráfico de pontos, a gente precisa definir as posições X e Y para construir os gráficos de linhas. Em geral, tá, o nosso eixo X no gráfico de linha, que é o eixo horizontal, ele vai ser a nossa variável de tempo. Então, seja lá semana, seja ano, seja dias até do acompanhamento dos pacientes, por exemplo, em geral vai ser o tempo, e o Y vai ser a variável que pode modificar, né? Em geral vai ser assim que a gente vai codificar. No próximo slide, a gente vai olhar então um exemplo do gráfico de linha visualizando o PIB per capita do Brasil ao decorrer dos anos, de 52 até 2007. Então, aqui a gente tem uma estrutura muito parecida com os gráficos lá da massa e altura que a gente criou até agora. Então, a gente tem os nossos dados aqui do Gapminder, que tem aquelas informações que eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores. Aqui a gente está fazendo um filtro, né, lá com a função filter do dplyr, que a gente viu na aula anterior, e filtrando essa base para manter somente as observações que o país, né, da observação é igual a Brasil. Tá? Então, a gente mantém só as observações do Brasil dentro dessa base, e aí a gente coloca o nosso pipe e inicia o nosso canvas, né, o nosso espaço para adicionando os elementos ali do ggplot2. A gente vai mapear no eixo X o ano, né, então lá no eixo horizontal vai ficar o ano, e no eixo Y vai ficar o PIB per capita, que é a variável que eu tenho interesse de ver se ela está mudando ou não com o passar do tempo. E aí, com o meu mais aqui, eu adiciono esse elemento aqui das linhas, né, esse atributo geométrico das linhas. E aí, o R me entrega aqui um gráfico de linhas. Tá? O que esse gráfico nos mostra? Então, né, ele tem a medida aqui de 52 até 2007. Tá? Aqui, esses eixos não estão tão interessantes. Eu vou mostrar para vocês como é que daria para mudar isso, mas, basicamente, o gráfico cumpre, né, o que ele se propõe. Né? A gente tem aqui, no eixo Y, o PIB, e a gente pode ver que, com o passar dos anos, né, o PIB brasileiro, né, parece que tem uma tendência de subida, né, de 52 a 2007. Claro, tem uns períodos aqui que parece que tem uma estagnada, uma leve caída, etc., mas está com um padrão ascendente. Né? Então, em geral, é legal os gráficos de linha para a gente ver como são as trajetórias de uma determinada medida. Então, em psiquiatria, em geral, a gente vai ver trajetória de sintomas, né, se o paciente melhorou, não melhorou, os pacientes, né, a média dos pacientes, por exemplo, e por aí vai.
A gente poderia adicionar, tá? Modificar esse gráfico, personalizar. Esse é um código que eu modifico os eixos, basicamente, tá? Então, aqui, a gente adiciona mais um elemento, que é esse elemento de escala, que é para modificar o nosso eixo X. Aqui, talvez seja meio chata essa sintaxe, a gente vai ver isso melhor no laboratório para não perder tempo nessas questões, nesses pormenores na aula, tá? Mas, basicamente, esse código aqui da linha 6, o que ele vai fazer é mudar as quebras aqui do meu eixo X. Vocês lembram que aqui, ó, o meu eixo X, as quebras dele eram 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000. Só que seria muito mais interessante se eu tivesse aqui os anos que de fato foram coletados os dados. Por exemplo, 52, 57, 62 e por aí vai. Né? Para eu saber exatamente em que ponto, né, em que data cada uma dessas medidas está. E aí, para isso, eu usei essa função scaleXContinuous, que é do pacote ggplot2 também, e usei o argumento breaks, que é quebras, né, as quebras do meu eixo X, e criei um código aqui com a função sec, que cria sequências, né, para criar uma sequência de 1952 até 2007, pulando de 5 em 5 anos, tá? E aí vocês podem ver que isso que fez com que os eixos, né, aqui as quebras do meu eixo X, né, ficassem de 1952 a 2007, pulando de 5 em 5 anos. Tá? E aí fica muito mais fácil, porque daí eu sei, por exemplo, que esse ponto aqui equivale a 1982. E aí eu consigo ver, né, qual que era o PIB per capita nessa data. Tá? Essa questão da mudança aqui no eixo Y, eu não vou me ater e vou mostrar melhor para vocês no laboratório, porque acaba sendo uma coisa mais específica. Em geral, a gente não trabalha também com medida de dinheiro, né, na psiquiatria. E aqui é só um exemplo de como que a gente poderia deixar o nosso gráfico ao final, tá? Deixar ele mais legível. Esses exemplos mais bonitos, eu vou trabalhar melhor com quem estiver no laboratório, tá? Mas o laboratório também vai ficar gravado para vocês verem como é que a gente consegue personalizar esses gráficos para chegar até nessas versões finais, né? Mais elaboradas. Então, aqui tem o PIB per capita do Brasil ao passar dos anos de 1952 a 2007. Né? Então, a gente pode ver que a nossa linha está mais visível, a fonte está um pouquinho maior e tudo mais. Então, tudo isso a gente consegue fazer, tá? Eu não vou me ater, mas eu só quero mostrar para vocês que é adicionando, né, elementos. Né? Então, por camadas. A gente adiciona aqui, por exemplo, labels, que são os labels, os rótulos, e aí a gente adiciona tema também, muda a fonte, e aí a gente consegue chegar nesses resultados finais, mas não é nada mais complexo do que uma adição de vários elementos, tá? Por camadas. Então, a gente pode... É legal o ggplot2, porque a gente... ele facilita o nosso aprendizado, porque a gente consegue ir de camada em camada e ver o que está mudando, né? Com cada uma dos elementos que a gente vai adicionando no nosso gráfico. Então, por vezes, acaba sendo mais fácil até de aprender essa parte de visualização do que outras etapas da parte de análise e manipulação dos dados. Beleza. Visto o gráfico de linha, que a gente faz com o G-Online, lá, a gente vai agora passar para os gráficos de barras com os filmes da Pixar, tá? E aí eu vou introduzir essa outra base, que é a base Pixar Avaliação Público, tá? Tá escrito errado no pacote, até a gente vai ter que trabalhar assim, tá? Porque no pacote tem um erro de gramática, mas basicamente a gente vai trabalhar com a seguinte pergunta. Segundo a CinemaScore, que é uma plataforma de avaliação de filmes, né, de crítica de filmes, qual a nota mais recebida pelos filmes da Pixar? Esse é um problema que a gente vai poder responder com um gráfico de barras, né, a gente vai ver agora para frente. E para isso, então, a gente vai usar essa base de dados chamada Pixar Avaliação Pública, que seria a avaliação, né? Essa base, ela tem essa cara aqui, tá? Onde ela tem o nome dos filmes, na coluna filme, tem a nota em várias plataformas de crítica, tem no Rotten Tomatoes, talvez alguns de vocês já conheçam, tem a nota no Metacritic, tem a nota no CinemaScore, que daí são notas, né, categóricas, assim, né, A mais, A menos, B, por exemplo, e tem a nota no Critics' Choice. A gente está interessado, então, basicamente nessa coluna aqui da nota na CinemaScore. E aí,
eu trouxe aqui embaixo um código, tá? Introduzindo para vocês uma outra função que a gente tem no pacote dplyr, que é a função count, tá? Essa função do pacote dplyr, ela serve para a gente ver qual que é a frequência absoluta de uma determinada variável. A frequência absoluta é quantas vezes, né, um determinado valor, uma determinada categoria, por exemplo, um determinado número de uma variável numérica, por exemplo, aparece numa determinada base de dados. Tá? Então, um conceito mais rígido, assim, né, seria para contar os valores únicos de uma variável. Nesse caso, quando a gente usa essa função count na variável nota cinema score, o que acontece é que o R vai me retornar quais são os possíveis valores dessa variável da nota, que nesse caso seria A mais, ou A menos, ou NA, né, que seria o nosso missing, que a gente viu na aula passada, e aí a gente recebe essa tabelinha, dizendo, nota A, 13 filmes aqui receberam. A nota A+, 7 filmes aqui nessa tua base de dados receberam a nota A+. A nota A-, 2 receberam, e tem 2 filmes aqui nessa base, então, que não tem um score, né, que não tem uma nota baseada no Cinema Score. Isso pode se dar ou porque não foi avaliado lá nessa plataforma ou por algum outro motivo, mas a gente tem esses 2 valores ausentes aqui. Tá? O que a gente pode fazer é fazer o ggplot usar o resultado aqui dessa nossa função count para criar um gráfico de barras, tá? Para fazer as barras, né, de acordo com a quantidade de filmes que tem em cada uma dessas categorias aqui, em cada uma dessas notas. O gráfico de barras, então, ele é muito usado para a gente apresentar a frequência de uma determinada categoria de uma variável. Então, em geral, o que a gente está querendo perguntar, né, responder, né, quer dizer, com um gráfico de barras, será que existe algum tipo de categoria ou algum tipo de valor que é mais frequente do que o outro, que acontece mais vezes nessas minhas observações, nesses meus sujeitos, nesse caso, nesses meus filmes? E aí, no exemplo a seguir, então, a gente adiciona o ggplot2 ao código anterior daquele count, para a gente contar a frequência, para criar um gráfico de barras com a frequência de cada nota, A-, A+, dos filmes da Pixar, segundo o Cinema Score. Então, o que a gente tem aqui é basicamente isso. Então, a gente vai ter aqui, na segunda linha aqui, nessa linha 2, a gente está dizendo para o R, vamos usar essa base aqui da Pixar Avaliação Público. Na linha 2 aqui a gente usa o count, né, que é para contar o número de filmes que se enquadra em cada uma das notas, né, que recebeu cada uma das notas. Depois a gente adiciona aqui a função ggplot para a gente criar o canvas, né, para a gente criar a tela onde a gente vai adicionar os elementos do nosso gráfico. A gente mapeia no eixo X, então, as notas, né, a variável da nota do Cinema Score, e o N a gente mapeia para o eixo Y, que vai ser basicamente a quantidade de filmes para nos dar a altura dessa barra. Tá? E aí, a forma geométrica que a gente usa é o G1 col, de coluna, né? De column em inglês. Então, a gente vai adicionar aqui com o nosso maisinho o G1 col. E, basicamente, o R nos retorna, então, um gráfico onde no eixo X eu tenho aqui as categorias, as notas, eu tenho o meu NA também, o R sempre em gráfico vai manter, né, o nível do NA para nos plotar, para nos mostrar quantos valores ausentes tem, tá? E se vocês quiserem tirar, vocês teriam que filtrar a base lá com o nosso filter, antes de pedir o count, por exemplo, e o restante das funções. E aqui, a altura da base, ela é controlada pelo valor do N, né? Pelo número de filmes que tem uma determinada nota. Eu poderia ajustar esse gráfico, que nem eu mostro aqui, no nosso próximo slide, que a gente tem um grande código aqui, que depois eu não vou me ater agora, senão a gente não vai ter tempo, mas a gente poderia criar um gráfico, por exemplo, para tentar contar uma história, né? Que seria, por exemplo, que a maioria dos filmes da Pixar, aí coloquei aqui N igual a 13, receberam a nota A.
E aí o que eu fiz aqui foi pintar, então, essa coluna aqui da nota A, né, de laranja para se destacar em relação a essas outras colunas, né, para identificar que a gente está destacando, por exemplo, essa coluna. E isso tudo vocês conseguem fazer com um encadeamento de funções aqui do ggplot2. Tá? Esse código ele é um pouco mais complexo, mas é só para mostrar para vocês as capacidades, né, do que vocês podem fazer conforme vocês vão se familiarizando com essa interface do ggplot2. Mas, basicamente, o gráfico de barras, ele nos mostra, então, qual valor, né, dentro daqueles nossos dados é mais frequente do que o outro, ou se os seus valores parecem ter uma frequência semelhante, nos ajuda a visualizar variáveis categóricas. Tá? Deixa eu passar para o próximo gráfico. Beleza, agora a gente vai ver o histograma. Histograma é um bem legal, que eu acho que a gente até deveria usar mais, a gente usa bem pouco, assim, na psiquiatria, por vezes, e eles são úteis para a gente avaliar a distribuição de uma variável numérica. Distribuição a gente vai ver melhor na aula de análise descritiva, mas para adiantar para vocês, a distribuição é basicamente para a gente identificar dentro de um histograma, tá, aonde que parece que os valores se aglutinam mais, tá? Esse seria o interesse da gente ao ver, né, ao olhar um histograma. Para a gente criar histograma, a gente usa o G1 Histogram, mas basicamente a gente vai enxergar ali no gráfico, agora quando a gente fizer, que vão existir áreas onde as nossas barras vão ser mais altas. E aí, isso vai nos dizer que onde as barras são mais altas é onde a gente vai ter, né, uma maior aglutinação, uma maior frequência de valores, né, naquela área. Quando a gente cria histogramas com o ggplot2, a gente só precisa do atributo x, porque a gente vai visualizar só uma variável, tá, numérica. Então, por exemplo, eu quero ver o histograma da idade, eu quero ver aonde que, na distribuição desses valores, né, aonde é que tem pessoas, qual idade, né, que é mais prevalente, né, nessa determinada amostra, por exemplo. O eixo X, então, ele vai ser construído de forma automática, tá, pelo ggplot2. E aí, agora no próximo slide, a gente vai ver, então, um exemplo de histograma das notas dos filmes da Pixar no Rotten Tomatoes, porque a gente consegue ver, porque diferente do Cinema Score, né, o Rotten Tomatoes dá um valor que é numérico, né, que vai de 0 a 100. Então, então a gente consegue ver a distribuição desses valores. Beleza. Aqui, o que esse gráfico vai nos mostrar? A forma como a gente construiu ele é basicamente a mesma como a gente fez até então. Pega os dados, tá? A gente quer da base Pixar Avaliação Pública, usa o pipe e inicia o ggplot para iniciar o nosso canvas. Depois, a gente mapeia, só que notem a diferença aqui, né? Nessa nossa função AES, que é a função que a gente mapeia, a gente vai mapear só o eixo X. A gente não precisa mapear um eixo Y que vai ser gerado automaticamente. E aí a variável que a gente está interessado em ver a distribuição é a nota no Rotten Tomatoes. Então, a gente bota aqui o nome da variável e com o maisinho a gente adiciona o nosso atributo geométrico, que nesse caso é um histograma. Então a gente adiciona aqui o G1 Histogram. E aí, o que vai acontecer, o R vai nos dar um gráfico com essa cara aqui. O que o histograma nos mostra é basicamente os valores da nossa variável aqui no eixo X. Então, por exemplo, aqui embaixo, 40, 60, 80, 100, é a nota no Rotten Tomatoes daquele determinado filme. E aqui no eixo Y, né, que ele coloca o rótulo padrão aqui como count, né, esse rótulo do eixo Y, é o número de filmes, então, que tem essa determinada nota. Então, pensem comigo, se no eixo Y eu tenho um número de filmes que tá em cada nota, que tem em cada nota, nesse caso um aqui, tem mais um aqui, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aonde a barra for mais alta é onde eu tenho, então, a maior prevalência de filmes naquela determinada nota. Então, o que a gente tira de insight aqui é que a grande maioria dos filmes dessa nossa base de dados estão concentrados aqui em notas
de 90, entre 90 e 100, né? 80 e tantos e 100, né? Então, a gente tem notas super altas aqui para os filmes da Pixar, né? Que são animações de alta qualidade e tal. Então, a gente vê dessa forma aqui, mas se a gente tivesse idade e tivesse um padrão assim, né, o que a gente veria seria, parece que a maioria dos sujeitos aqui dessa amostra são sujeitos aí de 80, de 90 a 100 anos, né? Seriam sujeitos super velhos se fosse uma amostra de humanos, né? Não fosse a variável de nota, fosse, por exemplo, variável de idade. Tá? Aqui seria como que a gente criaria, né, um gráfico mais bonito, né? Basicamente, a gente adiciona um título, uma legenda, pode mudar a cor aqui, e isso a gente vai ver no laboratório, que nem eu falei para vocês, essa parte de personalização, mas eu acho legal trazer os exemplos aqui, até para vocês se motivarem a ir no laboratório, né, para ver melhor essa parte, mas assim que a gente pode deixar os nossos gráficos no final. O último que eu quero mostrar para vocês, gente, é o Boxplot, que é um outro gráfico hiper útil, tá? Para a gente visualizar o quê? Para a gente visualizar a distribuição também de uma variável numérica, mas, em geral, a gente vai usar o Boxplot quando a gente quer comparar essa distribuição numérica entre determinadas categorias. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero visualizar o criar um Boxplot, onde eu vou ver ali mais ou menos como que está distribuído os sintomas depressivos nas mulheres, como está distribuído os sintomas depressivos nos homens, né? E, em geral, quando eu tenho, então, uma variável numérica, mas que eu quero ver entre grupos como é que essa variável muda, diferencia, o Boxplot é uma ótima opção, sempre é uma das primeiras opções aí que eu uso particularmente quando tem uma comparação, uma visualização dessa natureza. E para construir um Boxplot, a gente usa a função G1 Boxplot, né? Como vocês estão vendo, os nomes das funções para os atributos geométricos, eles são bem intuitivos, assim, né? O Boxplot, então, é G1 Boxplot. E para isso, a gente, em geral, vai usar, então, o atributo X e Y e vai mapear a variável categórica no atributo X. A gente vai botar a nossa variável numérica, que a gente quer ver entre os grupos na variável, no eixo Y, mapear no eixo Y, e no eixo X a gente vai botar a nossa variável de grupo. Então, por exemplo, sexo, ou, por exemplo, sei lá, renda, se eu tenho classe alta, média e baixa, por exemplo, classe econômica, socioeconômica. E aqui, nesse caso, eu trouxe um exemplo com aqueles nossos dados Gapminder dos países, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei os dados, eu filtrei esses dados, primeiramente. Então, eu filtrei através do ano. Então, para quem lembra da outra aula, né, aqui eu estou filtrando e mantendo na base somente aquelas observações que tem o ano igual a 1952. Então, eu estou pegando os dados só de 1952. Aí eu inicio o meu canvas, mapeio aqui no eixo X o continente, que é a variável que eu quero agrupar, ou seja, eu quero ver a diferença entre os continentes, e eu quero ver a diferença de expectativa de vida. Essa é a variável que eu tenho interesse, então, em ver se é diferente entre os continentes. E aí eu adiciono aqui com o meu maisinho o Boxplot. E aí o R me retorna uma figura assim, tá? Onde a gente vai ter no eixo X os vários continentes, África, Américas, Ásia, Europa, perdão, gente, e Oceania, e aqui no eixo Y a expectativa de vida. E aí, aqui, o que eu consigo ver, tá? O que é representado aqui pelo Boxplot, tá? Ele é um gráfico, no início nos assusta um pouco, é uma caixa com umas linhas, né? O que é isso? Essa linha mais grossa aqui, que tem no meio da caixa, tá? Ele identifica a mediana, tá? Dessa minha variável. Então, eu sei aqui, na África, a expectativa de vida em 52 era mais ou menos 39 anos. Aqui nas Américas, né, a mediana era de mais ou menos 55. Aqui na Ásia era mais ou menos 45, a expectativa de vida em 52. E por aí vai. A parte de cima e de baixo da caixa são os quartis. Aqui na parte superior é o terceiro quartil, na parte inferior
é o primeiro quartil. A gente vai ver melhor o que são os quartis na aula de descritiva também, tá? Aí, depois do início do fim da caixa, né, e a caixa basicamente representa o que a gente chama de amplitude interquartil, a gente vai ter essas linhas. A linha de cima, essa linha superior, o final dela vai identificar o valor máximo da nossa base, excluindo outliers, e o valor de baixo, o valor mínimo, excluindo outliers. E os pontinhos, né, que porventura podem aparecer quando vocês criarem um boxplot, são os outliers. O R vai decidir o que são os outliers baseado numa fórmula padrão dele, tá? Mas a gente tem como modificar isso também, mas em geral é algo bem estabelecido assim, na literatura, então é dessa forma que ele identifica os outliers. E aqui o que a gente consegue ver, então, basicamente, é que parece que tinha uma diferença grande em 52, baseado no continente, entre as expectativas de vida, né, desses continentes, né, e a Oceania, que é a que tinha a maior, né, e na Europa também, né. Talvez esse padrão se mantenha até hoje, né, a gente poderia até verificar isso. E aí aqui eu trouxe um exemplo, né, de um boxplot após ajustes, né, então como que a gente poderia melhorar esse gráfico, né, adicionando um título, por exemplo, uma legenda de onde esses dados são, adicionar um texto aqui no meio, né, mostrando que em 52 a África tinha uma expectativa de vida de 38,8 anos, por exemplo, para destacar, né, essa questão, e por aí vai. Então, isso também fica para o nosso laboratório. Questão de títulos, labels, né, os rótulos ali dos eixos e as escalas, para colocar título ou trocar label dos atributos, a gente usa essa função labs, que se vocês depois voltarem nos slides e verem certinho ali os exemplos, né, vocês vão ver que dá para mudar os eixos, os títulos e tudo com essa função aqui, adicionando esse elemento, né, com o nosso mais lá. Para mudar as escalas, né, que nem eu fiz no início do exemplo lá da questão da renda per capita, né, a gente pode usar essas funções da família Scale, mas isso a gente também vai ver melhor no laboratório, porque a aula de visualização é algo super prático, né, mas é bom que vocês tenham uns conceitos, vocês cheguem já no laboratório com essa noção que eu estou passando para vocês nessa aula, para definir os limites, né, ou seja, eu quero que o meu eixo X vá de 0 até 50, né, por exemplo, só até aí, né, eu posso usar, por exemplo, a função xlim e ylim, né, para mudar isso, porque em geral o R vai botar por padrão baseado nos valores que tem, né, que são contidos nos dados. Questão de cores, vocês podem escolher manualmente com essas funções aqui, Scale Color Manual ou Scale Fill Manual, que a gente também vai ver alguns exemplos no laboratório e praticar. Para trocar o nome das legendas, a gente pode, em geral, usar Scale Color Discrete ou Scale Fill Discrete, quando a gente usa cores com variáveis categóricas. E os temas também, que são super interessantes, o ggplot já entrega vários temas, com funções que vocês podem dar uma olhada, que começam com theme e underscore, e a gente vai testar vários temas também no laboratório, e a gente pode também criar o nosso próprio tema, a gente não vai ver isso nem no laboratório nem nas aulas, porque requer um pouco mais de conhecimento técnico, mas é um processo bem legal de aprender, tá? Mas é algo que a gente não vai conseguir abordar no curso, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade também. A gente pode até pensar aí no futuro, quando o pessoal estiver se familiarizando, criar um tema do Alliance, né, para o ggplot 2, seria bem legal. Dica, então, finalizando a aula, pessoal, desculpa que eu já estou me passando um pouco do tempo, extensões do ggplot 2, o ggplot ele é potente, ele tem muita coisa que a gente consegue fazer só com ele, mas ele não tem todos os gráficos possíveis e imagináveis, mas a gente consegue quase todos os gráficos com a comunidade que desenvolve extensões que vão desde pacotes com temas novos, por exemplo, temas de séries de televisão, coisas assim bem malucas, ou coisas sérias também, tá? Não tem só bobagem, tá, gente? Geometrias novas, eixos novos, ou até a possibilidade de criar calendários customizados, que nem eu trouxe um exemplo aqui. A equipe do Tidyverse, ela mantém uma lista curada de extensões, que vocês vierem no slide e clicarem aqui, vocês vão ver essa lista, e aí tem várias extensões que conseguem adicionar essas geometrias, eixos, temas novos.
E aqui eu trouxe um exemplo, né, com um pacote calendar, né, que é um pacote para criar calendários com ggplot 2, e aqui botei as aulas de R no mês de abril de 23, né, e salientei aqui as aulas que tinham, né, só para mostrar para vocês que, assim, tem extensões para tudo, né, quase, no ggplot 2. Tarefa de casa, então, vocês podem ver no site também, mas só para passar ela aqui, vocês vão usar o pacote Pinguins, do pacote dados, e criar um gráfico de pontos, um boxplot, um histograma, tá? E esses 3 gráficos vocês vão fazer com as variáveis que vocês quiserem, tá? Que vocês acharem mais interessante desses dados aqui. Eu não vou estipular nenhuma em específico. Vocês podem escolher o que vocês acharem mais legal. E vou pedir que vocês escolham um dos gráficos de vocês para ajustar ele e deixar mais visualmente agradável também. Ajustar rótulos, tamanho da fonte, cor, adicionar título, ou o que vocês acharem importante, tá? Não precisa, não tem nenhuma regra, tá? É só para vocês praticarem, de fato, isso. Lembrar da função Labs, da função Theme, para vocês editarem. E, finalizando, uma dica de leitura sobre visualização. Esse livro eu acho fantástico, que é o livro Data Visualization, A Practical Introduction, que é desse autor aqui, Kieran Healy. E ele fala bastante sobre como criar visualizações efetivas, quais visualizações funcionam e quais não. Isso é super legal porque, na verdade, às vezes existem visualizações que a gente acha que está passando a mensagem que a gente quer e não está. Assim, e ele fala bastante sobre isso. Isso é um ponto legal também de a gente abordar. E tem também vários tutoriais práticos de vários tipos de gráficos no ggplot 2. E como refinar os gráficos para apresentação ou para ficarem prontos para publicação também, que muitas vezes é o nosso interesse. Então, aqui estão as referências que eu citei lá no início da aula, mas era isso que eu tinha para ver com vocês hoje, e eu só queria falar mais uma coisinha só, que o site do curso, ele foi atualizado, que antes ficava tudo aqui nessa página inicial, e agora eu separei aqui, pessoal, os materiais recomendados para cada uma das áreas. Então, tem aqui materiais, né? Eu botei 4 materiais, basicamente, sobre visualização, especificamente. Aí tem as aulas e as gravações vão ficar aqui em aulas e laboratórios, tá? Então, já tem a gravação da primeira aula, da segunda aula, o laboratório da segunda eu vou colocar logo mais. Tem as tarefas todas aqui e tem os gabaritos também. Então, tem os gabaritos já, por exemplo, dessa aula 3 aqui, de visualização das tarefas que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, é isso que eu tinha para ver com vocês. Desculpa ter me passado um pouquinho no tempo hoje, mas obrigado pela companhia de vocês. Se vocês tiverem alguma questão específica aí, vocês podem perguntar. Se não, a gente vê no laboratório, onde a gente vai ver de forma mais prática todos esses conceitos, tá?